Boa noite, diretamente dos estúdios Marinello Produções. A gente começa o Momento de Expressão com Bruno Finazzi. Hoje o convidado Hélio de la Penha, Caceta e Planeta, que fez o Eterno Caceta, que fez TV Pirata, que fez inúmeros trabalhos, escreveu 2 livros e a entrevista vai ser na intimidade. Eu tenho certeza que vocês vão amar, gostar, saber que fazer humor não é só fazer humor no Brasil de uma forma blasé, mas sim com toda uma inteireza de uma pessoa. Boa noite, mãe, minha mãe aí. É bem legal, gente, minha mãe entrando pra assistir. Eu acho super engraçado. E já vou mandar o convite pro Hélio aqui. Mandei o convite pra ele. E, gente, é uma pessoa que marcou gerações, né? Porque o Hélio, ele, cara, tem uma memória afetiva do caceta, todos eles, assim, né? Mas ele em especial, Cláudio Manuel, que eu fiz aqui também um momento de expressão, que são queridos, assim, são as pessoas que realmente eu tenho essa memória afetiva, não tem como a gente não lembrar. E eu preparei 2 roteiros para ele, porque um num tom, outro em outro tom, aí depois eu decidi a misturar os dois, porque, cara, gênio como ele, assim, eu não posso brincar em serviço, né? Não que eu brincava com outros, assim, mas com ele, assim, é um outro nível de conversa, e vocês vão ver. Assim como. Depois eu vou abrir com vocês aqui uma caixinha de perguntas, as entrevistas que eu mais suei para fazer. Já mandei aqui pro Hélio. Isso. Mandei o convite, Hélio. Convidado. Ô, Oi, Bruno. Hélio. Tá Tudo nervoso, bem? Bruno? Não, tô um pouco porque é com você, né? Então eu falei, cara, eu preparei 2 roteiros e eu falei assim, cara, eu não posso falhar. Eu não tenho esse direito de falhar com você, porque você deu muitas entrevistas, né, Hélio? Então, Sim, sim, assim, sim. você é um cara muito acessível. Só que, Ó, assim, pra ó, acessar Rolinha. essa sua mente, eu falei, cara, eu não posso brincar em serviço. Ó, minha cachorrinha também quer participar. Com Tem pergunta certeza, para pode ela? participar. Hélio, então vamos lá, vamos gravando? Bora! Boa noite. Começa o Momento de Expressão com Bruno Finazzi. No dia do ator e historiador, trouxemos o ator que fez história dentro da televisão e do humor brasileiro. Segundo o Wikipédia, ele é ator, redator, escritor, roteirista, apresentador e humorista brasileiro. Foi fundador da revista e futuro programa Caceta e Planeta, participando também como redator da TV Pirata. Escreveu o livro do Papai, adaptado para a televisão, criando especial de 4 episódios. E o livro mais recente, Vai na Bola, Glanderson, adaptado para o cinema, com o título Correndo Atrás, disponível no Telecine. Não descartando também o seu outro talento, compositor de samba da globalização, com o Arlindo Cruz. Um típico geminiano de multiformas, camaleão por natureza, fazendo um outro geminiano, de sobrenome Buarque de Holanda, apertar o gatilho de uma consciência de uma geração. A gente vai contra a corrente até não poder resistir. Na volta do banco é que sente o quanto deixou de se cumprir. Faz tempo que a gente cultiva a mais linda roseira que há. Mas eis que chega a roda viva e carrega a roseira para lá. Hélio de la Penha, sua vida é marcada de nadar contra a corrente. Desse sistema que é a roda viva, que é a vida, você sempre foi contra a corrente, a começar pelas suas ironias e suas paródias, suas cantigas satíricas, que você fez muito bem com seu grupo. Quando você teve uma consciência de que você, através da sua arte, através da sua palavra, né, porque nada mais é do que a palavra, você ativava a consciência e despertava desde a época de faculdade? Olha, em primeiro lugar, quero agradecer essa introdução, muito bacana, entendeu? Eu vou te dizer que o Wikipédia mente muito, porque ele exagerou, mas tudo certo. E vou te falar, cara, eu, na verdade, nunca tive essa consciência assim, olha, sou uma pessoa
relevante, importante, bababá, entendeu? A coisa foi acontecendo tudo tão progressivamente, tão devagar, entendeu? Que não chegou esse momento. Porque, assim, eu me formei em engenharia, né? Então, quer dizer, não tinha pretensão de viver de comédia, sabe? O humor era um hobby, uma coisa que vivia assim num lado paralelo da minha vida. E com o passar do tempo assim na engenharia, eu fui vendo que, poxa, gostaria de trabalhar em outra coisa. Eu não me sentia tão à vontade naquela profissão, entendeu? Mas não tinha certeza de que daria certo, de que um dia eu poderia estar vivendo justamente de humor, sabe? Inclusive, eu sempre achei que eu era melhor em matemática do que em português, entendeu? Embora eu fosse bom nas duas matérias. Não podia imaginar que eu fosse sobreviver do português, entendeu? E não da matemática. E ainda bem, porque hoje em dia eu não me lembro mais nada de matemática. Mas, Hélio, quando foi o divisor de águas? Ou quando ficou claro para você que você influenciou a geração dos meus pais, que é a sua geração, e a minha geração, né? Você tem uma memória afetiva no consciente coletivo de uma maneira muito latente, né? Por mais que às vezes a pessoa não associa, vocês ficaram 30 anos no ar, não é para qualquer um. Então, quando que foi o divisor de águas que ficou claro assim, falou, opa, a gente influencia um comportamento, a gente é mais do que um produto de audiovisual. Em primeiro lugar, vamos fazer uma correção. A gente ficou 20 anos no ar, né? Apesar de ter uma Mas com carreira... a TV Pirata, não? Não O soma com TV a TV Pirata, o Pirata? TV Pirata a gente era redator, né? O TV Pirata foi em 1988, tá? A gente começou a escrever, sim, em 1978 a gente começou a fazer Sim. a Caceta Popular, um jornalzinho. Então já tem bastante tempo. Mas assim, o que a gente teve, o que a gente teve consciência foi quando a gente estava com um programa no ar, na TV Globo, líder de audiência, e aquele programa se renovando a cada ano, a gente renovava o contrato e continuava liderando a audiência, o público curtindo. Então a gente começou a ver que realmente a coisa ficou séria, né? Entendeu? Mas eu acho que você não pode ficar se achando muito, não, sabe? Se você ficar se achando, você para de evoluir, entendeu? Você acha que já está numa zona de conforto e está tudo certo. Eu tento fazer coisas diferentes até hoje, entendeu, Bruno? Entendeu? Agora, recentemente, não tinha nada a ganhar e me meti na coisa do stand-up, fazer stand-up com a garotada, sabe? Corro aqui, bares do Rio de Janeiro, vou a São Paulo fazer, só para sair da zona de conforto e me desafiar a uma coisa que eu não foi a minha, não foi onde eu cresci, entendeu? Então, o que eu penso assim, eu tenho uma certa inquietude disso, né? De estar o tempo todo tentando fazer alguma coisa diferente, alguma coisa E por melhor. mais É que isso. rola uma despretensão, né? Eu entendi que, beleza, todo mundo sabe que rolou uma despretensão de vocês, era para ironizar o pessoal da faculdade. A gente na faculdade, e muito novo, a gente tem muita sede de tudo, ironiza tudo, né? É tudo um saco É, pra gente. Mas, é. mas o Hélio, quando que você. O segredo, a fórmula, porque hoje se fala muito dos influencers. A minha geração foi marcada por famosidade, Maria Escura Diniz. Então a gente lidou muito, a gente foi impregnado na nossa consciência a questão do que veria agora os celebrities, né? E o que você, a fórmula do sucesso? Porque teve, por mais que fica ali, foi despretensioso, mas como você falou, cada vez que renovava o contrato era um ânimo novo, né? Era uma coisa nova. E grana, né? Muito bem, obrigado. Então, fala pra mim, qual foi a fórmula, você acha, que desse sucesso de ter ficado tantos anos no ar, mesmo por trás das câmeras, porque você atua muito por trás das câmeras, você, a galera, o Manuel, o Cláudio Manuel, brilhante também. Olha, eu acho assim, primeiro que falar sobre a sua geração que se autodenomina influenciador, eu acho isso uma coisa Sim, assim, em primeiro lugar, acho que uma perigosa. pretensão enorme, porque, bicho, quando você influencia alguém, a pessoa influenciada que diz que, olha, eu fui influenciado, mas
Vocês se autodenominam influenciadores. Eu fico impressionado com essa autoestima. Eu nunca tive isso, entendeu? Para você ter uma ideia, quando a minha falecida mãezinha, acompanhando ali, a gente fazendo jornal ainda, antes de fazer televisão e tal, fazer jornal Caceta Popular e tal, um certo dia ela vira para mim e pergunta assim, ô Elinho, lá no grupo de vocês, quem é responsável pela parte do humor? Porra! Olha isso, cara. Olha que pergunta para derrubar a autoestima do cidadão. Não, entendeu? Então eu fui crescido dessa forma, sabe? Sem essa pretensão de falar, não, eu sou um fodão e vou influenciar mundos e fundos, vou mudar o mundo. Entendeu? Eu estava sempre ligado no programa seguinte. Como fazer um programa melhor do que o anterior, entendeu? Como fazer isso. E eu acho que essa que é de fato, o segredo da gente foi não se acomodar, entendeu? Não se acomodar. A gente tinha um programa, o programa era líder de audiência, na maior emissora do país, uma das maiores do mundo e tal, mas a gente não ficava assim, porra, sabe, a gente já fez tudo que queria, bababá, entendeu? Não era por aí, entendeu? Então, vou te falar aqui, um dos segredos que eu atribuo a esse sucesso, primeiro é o seguinte, a gente era um grupo muito voltado para o sucesso do programa. Então, a gente discutia, a gente tinha discussões às vezes acirradas e tal, imagino. Porradaria, não sei o que e tal, mas todo mundo sabia, todo mundo ali naquela mesa sabia o que a gente queria. Não era um ficar melhor do que o outro, era o programa próximo programa ficar melhor do que o anterior, entendeu? E sempre que tinha assim uma questão de uma queda de audiência, ou a gente eventualmente perdeu a audiência por um período, ou por um período do programa, daquele programa, ou talvez, sei lá, o programa do SBT naquele dia deu mais audiência que a gente não ficava pensando assim, pô, mas também, né, o Silvio Santos botou lá um filme do Rambo, ficava impossível de combater. A gente sempre parava e pensava assim, onde foi que a gente errou? Onde foi que a gente podia melhorar? Sabe, a gente chamava para si, chamávamos para a gente mesmo responsa, né? a responsabilidade. É como diz o Bernardinho, sabe? Bernardinho fala assim, quando chega o problema, você divide as pessoas que olham para a janela e aquelas que olham para o espelho. A gente era daquele tipo que olha para o espelho, entendeu? Então, acho que esse é um segredo. Quando tiver algum problema, olhe para o espelho, não pela janela. Hélio, 20 anos no ar de grandes transformações foi um start ali de tecnologia, né? Primeiro começou a impregnar na gente os videogames de uma forma muito forte, o computador veio, o Windows todo, e a minha cabeça, o nosso computador quântico aqui, que é a nossa consciência da minha geração, ela ficou muito latente em relação a essa programação do que viria. Mal a gente não tinha nem noção do que viria do que está agora esse homo cibernético. Você acha que a televisão, com todas as tecnologias, vicia assim, ela viciou um pouco vocês? Porque depois de tantos anos no ar, por trás, cinema, você escreveu livro, cara prestigiado, todo mundo conhece. Você acha que depois de sair isso mexia um pouco com o seu ego, Hélio? Porque a gente fala de televisão de Aparecido de Moraes. De algum modo, por mais que você é um cara discreto, você é um Aparecido de Moraes. Como é que você acha que você sentiu falta assim, disso? Ficou viciante? Olha, você fica viciado numa coisa. Eu fiquei viciado numa coisa que não teve como, eu tive que romper com esse meu vício. Eu estava viciado no salário da Globo. Opa! Opa! Mas aqui, o negócio é o seguinte: 20 anos é um ciclo muito grande, sabe? Então você vê que, porra, cumpriu-se um ciclo ali, esses 20 anos, né? A gente E deixou um chegou, era legado, Rita né, Cor Hélio? e tal, entendeu? Muitas pessoas, muitos programas foram influenciados pelo Cacete Planeta, né? A gente é
uma espécie de João Gilberto do humor, né? Total, total. Então, é interessante essa coisa, sabe? Você perceber que o seu trabalho está presente no trabalho de outras pessoas e tudo, entendeu? E existem outras formas. Você não, na verdade, talvez o público fique mais órfão do que a gente mesmo, porque a gente segue fazendo outras coisas, entendeu? Como você disse, escrevi livros, sabe? Atuo em outras áreas, tem também, aproveito a minha fama, digamos assim, para também ter uma atuação social que é bastante interessante, pude me dedicar mais a outras coisas que eu curtia, me aprendi a nadar no mar, entendeu? Sabe? Enfim, sabe? Tem Como o garoto todo... da Penha não chegava ao mar, é isso? Como Pô, assim? morria de medo, entendeu? Morria de medo de mar. Eu ia para a praia, ia ali para o posto 9 e tal, só para tomar cerveja. Eu só ia na água para fazer certas necessidades líquidas. Hélio, você é o garoto da Penha, como a gente falou, já foi um quebrar de barreiras e ir para a faculdade, né? Porque o sistema, eu que vim da periferia do Distrito Federal e não de Brasília, porque o pessoal acha que Brasília é só avião, o Distrito Federal é a margem do sistema. Foi uma coisa muito grande para mim, foi uma dificuldade muito grande para ir para vários salários. Voltou? E, gente, peraí. Vamos aproveitar ali que está congelado. Falar Hélio, aqui. voltou? Vinho Cultura. Um abraço. Voltamos. Voltamos. Hélio, a pergunta é o seguinte: nesse mundo de sedução, o glamour da televisão, porque você pegou um tempo de ouro da televisão, né? A Globo era grande mídia. Sim, Ainda é muito poderosa, mas ela não é com a força que ela tem, que ela tinha antigamente, que vocês entraram nessa onda verdade. e desfrutaram. Qual foi o seu totem para você não se perder? Porque de um garoto que veio de uma realidade da Penha. Conheço Vila da Penha, pelo amor de Deus, eu sei, agora é muito bom lá, super bacana, um bairro super bacana, bairrista, mas para aquela época, vamos lá, 70, 60, 59, como é que era muito mais difícil. O que você fez para não se perder com esse salário homérico e estar na TV Globo É, ao longo é, desses anos? Qual foi o seu tô eixo? falando, nada aconteceu de uma hora para outra, entendeu, Bruno? Então, eu acho que quando as Mas coisas nesse acontecem... processo é muito fácil se perder, Hélio. É só, porque é um processo, eu entendi. Mas a gente esquece rápido a identidade, a gente esquece rápido de onde a gente veio. E o Penha nunca saiu do La Penha, né? Não, nunca saiu. Mas assim, o que acontece? Você falou assim da grande mudança aí para um cara do subúrbio, um preto do subúrbio chegar numa faculdade. Na verdade, a mudança da minha vida, de fato, foi quando eu saí de uma escola pública e entrei no Colégio São Bento. Isso lá com 10 para 11 anos, entendeu? Essa Sim. foi uma mudança radical, realmente, sabe? Porque eu fui para um colégio que eu não tinha noção daquela realidade, noção daquele nível de poder, daquelas pessoas que falavam que, pô, que ia para a fazenda do avô e ia andar de avião. Eu achava a princípio, eu achava que tudo era uma mentira dos caras. Eles estavam mentindo para mim. Só depois que eu fui vendo que realmente a vida deles era completamente diferente da minha, tá? Então, ali no São Bento foi um grande choque, foi um choque cultural muito forte, porque eu era o único aluno preto entre, sei lá, no meu ano, com certeza. No colégio, que eram 1.000 alunos, eu diria que teria uns 3 ou 4, entendeu? Então, era um gap enorme. Quando eu fui para a faculdade, a minha sensação foi até o contrário, porque a faculdade era uma universidade pública, então você, por menos diversidade que tinha, já era bem mais do que o que tinha no São Bento, entendeu? Sim. Então, eu me senti mais à vontade ali, sabe? Então, não tive esse grande choque, sabe? Você tem que estar atento, realmente, quando o sucesso não subir a cabeça, você não ficar achando que, entendeu?
pô, mas agora eu cheguei lá, entendeu? Você nunca tem que ter a sensação de que chegou em algum lugar, Mas, você Hélio, a está gente sempre numa precisa. caminhada. Claro, eu sei que você é geminiano, tem um autoconhecimento, tem uma inteireza muito forte, um cara muito voltado pra dentro, uma consciência social, isso fica claro. Todo mundo, os nossos amigos em comum, sempre falou isso de você. Agora, Hélio, por exemplo, hoje a gente se fala muito de astrologia, fala muito de. Agora a terapia tá voltando de novo, porque ela ficou muito taxada para pessoas que tinham realmente problema e mal sabe que todo mundo é problemático, todo mundo precisa se tratar. Você, por exemplo, chegou a fazer terapia para poder se situar, ou não? Bom, então quer falar disso? Então vamos lá, né? Momento Simone Vamos falar Biles. de você, vamos falar de você, porque Momento Simone você é Biles. um Não, camaleão, vamos. cara. Vamos falar momento Simone Biles. Antes eu quero dar um abraço aqui no meu amigo Robson, que está perguntando como eu fui parar no São Bento. Depois o Bruno vai me perguntar isso. Me lembra, tá? Pode Mas, aproveitar, fala agora então, Hélio, aí depois a gente vai para outra pergunta. Já então tá tá bom. falando, né? Então, não, então salva aí essa pergunta, porque eu esqueço. A gente começa falando uma coisa, eu acabo Mas esquecendo o outro. você é Você é o humorista, entrevistador. eu sou ator, eu que tenho que ter a memória. Se tendo tranquilo. Gente, congelou aqui. Tá voltando. Peraí, Voltou. Voltamos. é Voltou, que Hélio? por algum motivo eu baixei aqui o volume. Não, então, como é que eu fui parar no São Bento? Fui parar no São Bento da seguinte forma. Você é carioca, Bruno? Não. Sou Não. brasiliense, de Brasília, do Distrito Federal. Ah, tá bom, Mas tá bom. conheço muito o Rio. É que você falou que conhece a Vila da Penha. Você conhece a Vila da Penha? É? Conheço demais da conta. Ah, Para um garoto que boa. veio do subúrbio de Brasília, precisa, não vai direto para Copacabana, querido. Vai primeiro para Vila da Penha, para Madureira, entendeu? Aí lá você pega, faz os rolês para poder chegar lá na Zona Sul. Não é assim tão simples, não. Perfeito, perfeito, perfeito. Então, estudava numa escola pública na Vila da Penha, tá? Minha mãe era professora e é uma professora muito rigorosa. Então a gente lá em casa, além de, pô, peraí que essa imagem tá cortada aqui. Deixa eu, tô, é que é um certo, o meu estúdio é meio tabajara, sabe? Cara, mas eu tô babando esse Beleza. tanto de livro aí. Veja. Olha aqui. Então, minha mãe era uma professora muito rigorosa. Então, a gente tinha que fazer o dever de casa e ainda fazia um dever extra de casa que ela arrumava lá de uns livros até mais difíceis. Então, com isso, eu tinha uma formação boa. E estava num colégio muito fraco. Um colégio muito fraco e ela estava muito preocupada com isso. E aí, uma amiga dela sugeriu que ela procurasse o Colégio São Bento para me botar no Colégio São Bento e tal. E eu falei, e aí meu pai falou, pô, você tá louca, o colégio é um colégio muito elitista, não tem a menor condição, a gente não pode pagar tal. Mas a minha mãe não quis saber. Ela foi no São Bento, falou com o reitor, e já estava Olha, fora da época de seleção. O reitor falou assim, vamos fazer uma prova extra para ele, se ele for bem, ele pode vir aqui para o colégio. Ela ainda falou, olha, mas a gente não tem condição de pagar. Ele falou, não, se ele for realmente bem na escola, a gente dá uma bolsa e tudo bem. Aí a minha mãe falou, muito obrigado, Dom Lourenço e tal. Aí ela falou, aí eu estava saindo, daqui a pouco ela voltou, tem uma coisa que eu preciso falar com o senhor. É que meu filho, como é que eu posso dizer, meu filho é negro. Aí Dom oh, Lourenço meu. olhou para ela de cima a baixo e falou assim, isso eu já imaginava, né, minha senhora? Oh, meu Deus, gente. Hélio, Então, e foi aí? Na assim, boa. Robson. Foi assim que eu comecei meu colégio, no Colégio de São Bento, um pretinho da Vila da Penha que pegava 2 ônibus para ir para um colégio onde as pessoas chegavam de motorista, sabe? Então, esse foi um choque muito grande na minha vida. Aí, o São Bento para a faculdade foi uma transição Não teve tanto natural. choque, foi natural, né? Foi É. natural, entendeu? Sabe? Então Agora, o seu da caminho foi faculdade mais para a tranquilo, né? Globo, da faculdade Isso. para a Globo foi um outro grande salto, né? Porque, enfim, um engenheiro tem uma formação careta, não sei o que e tal, e de repente você está numa vida de artista. Minha família, inclusive, ela ficou apavorada quando eu larguei o emprego de engenheiro para virar humorista, né?
Eu escrevi redator de programa de humor na Globo, né? Sabe? Eu tinha um emprego estável e tudo, sabe? Foi um choque. Mas vamos voltar aqui à questão da cabeça, né? Que o momento Isso, Simone Hélio, porque por Biles. mais que você falou a gente estava Momento falando do Simone processo, só Biles. Vamos retificando. lá. Não, não, Hélio, sem zoação. Porque por mais que é um processo, eu falo isso, que nesse processo a gente se perde, né? É Porque é isso, muito. mas Ainda é mais isso que eu quero você falar. no auge. Você Você pegou. não A está Globo hoje em acreditando dia é que eu descartável, mas vivi. no auge. Você não está Sim. acreditando que eu vivi momentos Simone Biles também, entendeu? O que acontece? Quando eu estava na faculdade, estava na faculdade, estava tudo bem, fazendo jornalzinho e estagiando na engenharia, estava tudo certo, estava com os meus amigos, beleza. Quando eu me formei, eu me dei conta de que agora era eu por mim mesmo, entendeu? Não tinha mais aquela, sabe, eu tinha que cuidar da minha vida. E eu olhava em volta, os meus amigos, assim, um deles, o pai era engenheiro, o pai tinha uma empresa de engenharia, o outro era alto funcionário de não sei aonde. Eu falei, cara, agora sou só eu, e aí? Entendeu? E aquilo me deu uma angústia tremenda, entendeu? Eu cheguei a ter um burnout, eu tive um surto psicótico e fiquei um tempo, inclusive, internado e tudo mais, por conta dessa história toda. Mas, enfim, acabei me recuperando enfim, fiz análise durante muito tempo para justamente ajustar. E aí, na análise, é que fui percebendo assim que o meu problema era que, porra, eu estava numa busca de me adaptar a um mundo que era bem hostil à minha realidade, às minhas condições, à minha etnia, à minha condição social e tudo mais, entendeu? Então eu levei um tempo para digerir esse tipo de essa questão, sabe? Não sei ainda se eu digeri tudo, não. Acho que ainda falta ainda falta digerir algumas coisas. Hélio, mas é isso que eu ia falar, porque independente de você estar na Globo ou não, deixou um legado, né? Que nem foi falado sobre as gerações, sobre o que você faz. Você ainda trabalha muito, você tá com um canal direto com os caras lá, com o Globoplay, eu tô ligado, você ainda tem essa relação ainda com a galera. Só que, ô Hélio, em algum momento você é uma mente muito inquieta, né? Analisando você, dá para perceber que você tem. É porque você é muito inteligente. E eu, honestamente, eu me acho uma pessoa inteligente. Pessoas inteligentes, o nosso grande inimigo é a nossa própria mente. Você, em algum momento, acha que essa mente te auto-sabotou? Você nunca, sempre, assim, É o sempre que eu tô foi falando. pro lado da terapia de um lado racional, né? Mas, por exemplo, você nunca foi para um lado espiritual, assim, um lado... Ou você é ateu, como seu amigo Cláudio Manuel? Eu sou ateu, como meu amigo Cláudio Manuel, mas eu tive uma formação religiosa, né? Minha mãe era muito católica, minha família é uma família bastante católica, nunca tive uma relação com as religiões afro-brasileiras, entendeu? Sempre foram um tanto distantes no meu dia a dia ali. Mas então a minha parte mística, assim, ela foi sumindo e tal. Ela se restringe hoje a uma superstição por ser botafoguense, entendeu? Então eu tenho várias superstições, mas é o meu lado místico. Agora, óbvio que a minha mente me traiu em alguns momentos, e Sim. assim, uma das coisas foi assim, por que onde houve o rompimento? Houve o rompimento do racional justamente quando eu não tive coragem de romper com aquilo que estava me incomodando muito, que era, pô, eu tinha que chegar, se eu chegasse, se tivesse coragem de um dia chegar e ligar um foda-se, e sair da engenharia e ver o que ia dar, entendeu? Talvez eu tivesse mantido uma sanidade mental. Mas eu não conseguia imaginar isso, porque eu tinha que pagar minhas contas, entendeu? Não tinha papai para bancar a minha vida, entendeu? Então, e ali eu tinha um emprego, tinha um salário, sabe? Então, Estabilidade, né? era complicado eu falar assim, não, eu vou abrir mão disso aqui para ir em busca dos meus sonhos, entendeu? Sabe, eu morria de medo na verdade, ir em busca dos sonhos e só encontrar pesadelo, né?
sabe? E aí isso acabou dando um conflito na minha mente, que eu tive que, porra, sabe? Tive que surtar, me tratar, para finalmente estar aqui conversando contigo. Hélio, uma coisa que eu admiro muito em você é um controle de ego, ou pelo menos, isso eu não preciso dizer que é um controle, porque realmente você tem um ego bem triturado. O Antunes Filho, nosso diretor de teatro, sempre triturava os egos das pessoas, e você tem esse equilíbrio. Você trabalhou com muitos egos, porque trabalhar pensa, uma mente criminosa, uma mente que você tem, com um monte de mente igual a que vocês tinham trabalhando junto para poder fazer aquilo girar durante tantos anos, ele também lidar com muito egos porque eles têm certeza de que eles são. A entrevista mais difícil que eu tive até no programa, acho que está sendo a sua e a do Cláudio Manuel, porque são as pessoas que, ao meu ver, são as pessoas muito inteligentes que eu admiro muito. Dentro desses egos, dessas inteligências e reconhecimento de si que eles têm e que você tem de si, como que foi trabalhar as relações interpessoais ao longo de tantos anos? Porque é um bando de homem, né? Aquela coisa hétero e tal, macho que briga, que manda, né, vai pra não sei pra onde. Como é que foi? Teve alguma situação mal acabada? Teve alguma coisa que, tipo assim, porque tem amizades que também a gente só pode ficar no campo profissional e tudo bem, né, Hélio? Porque não é saudável pra gente nem pra pessoa, porque tem energia que não flui. E com você e com a galera toda, existiu muito isso ou não existiu? Eu não sei, cara. Você Os problemas, justificou, né? os problemas do dia a dia, sabe? As discussões do dia a dia, era natural não concordar com um, não concordar com o outro, entendeu? É, ter algum desentendimento passageiro ali, mas nunca tive um problema sério, uma coisa grave com De roubar a nenhum mulher dos do casais. outro. Oi? De roubar Hã? a mulher do outro, não. Não, então, isso então nunca se cogitou. Nunca tivemos esses problemas de parar no ratinho, entendeu? Desculpa, não foi uma pergunta leviana, mas é porque para uma comunhão acontecer e dar muito certo, a gente se pergunta muito isso. Será que eles eram amigos todo esse tempo, né? Assim, como é que pode uma relação dar muito certo hoje numa sociedade líquida? A gente não dura relações É, nem 3 meses, você concorda? o que acontece muito também é que as relações profissionais resultam numa amizade que depois a coisa pode se deteriorar, né? O que aconteceu com a gente é que a gente era amigo antes do trabalho, entendeu? A gente não foi um grupo Sem entrar montado dinheiro na história. não, a gente não foi um grupo montado numa sala de produção, entendeu? Aham. Que juntou fulano, vem você daqui, vem você dali. Não, nós éramos já um grupo de amigos que fazíamos o que a gente queria, sabe? Durante muitos anos, o Caceta não dava dinheiro absolutamente nenhum, sabe? Tô te falando, a gente começou a escrever em 1978. O nosso primeiro emprego foi em 1988, entendeu? Então, o que aconteceu? O Caceta foi o único jornalzinho alternativo que surgiu em 78? Não, tinham vários. Só que foi o único que sobreviveu até o dia que aconteceu da gente ter um emprego. Entendeu? Os outros todos se diluíram, se desmilinguiram, entendeu? Então, eu acho que essa caminhada acaba consolidando uma amizade mais sincera, entendeu? E, além do que, a gente foi desenvolvendo uma capacidade de ser sincero de fato com outra pessoa. Falar assim, não gostei desse texto, achei que o que você escreveu foi uma merda, entendeu? E o cara não se sentisse magoado e, porra, então eu vou ter que me vingar. Não, o cara ainda parava e pensar, podia discordar, podia concordar, entendeu? Mas ele entendia que a gente estava falando do texto e não da pessoa, sabe? E isso foi muito importante. E, fora isso, a gente sempre teve uma relação pessoal, fora do trabalho, bem intensa. Então, o Cláudio Manuel, por exemplo, que você citou, ele é padrinho do meu filho João. O Bussunda Opa! era padrinho do meu filho Antônio, entendeu? Quando eu enfim, comecei a frequentar a Zona Sul, eu praticamente fui adotado pela família do Bussunda, a família do Beto Silva, a família do Madureira, pessoas Cláudio também, eu vivia na casa desses caras, entendeu? Eu tinha uma escova de dente em cada casa, sabe? Então tinha uma relação muito próxima, muito bacana e E os atritos, verdadeira, né, Hélio?
verdadeira. Verdadeira. E toda relação verdadeira, Bruno, ela, porra, volta e meia tem um arranca-rabo. Você tem que entender que aquilo é da vida, né? Hélio, você falou do Bussunda aí maravilhoso. Você acha que a mídia ela projetava o Bussunda como a grande estrela do grupo? O Bussunda era a grande estrela do grupo. Não era a mídia que Opa, projetava aquilo. você assume isso, sim, na lente da verdade? Falar igual o Clodovil, na Sem lente. menor dúvida disso. O Bussunda era. Ele era, começa que ele tinha. Ele era a cara do humor, né? Ele tinha aquela figura que você olhava para ele e já ria da figura que ele era. Mas ele não era só uma figura. Ele era um cara muito inteligente, um cara muito criativo, muito sagaz e tal. E então, quer dizer, juntava essas coisas. Quando a gente era desconhecido, o Bussunda já era uma figura meio conhecida, porque a gente chegava numa redação de jornal, na época não tinha redes sociais, né? Então, para você aparecer num jornal, você tinha que ir numa redação de jornal e ficar lá pedindo, pelo amor de Deus, para um jornalista olhar para você, fazer uma notinha sobre você e tudo mais. Quando a gente chegava no jornal, na redação do Jornal do Brasil, por exemplo, que era o que é hoje o Globo, né, em termos de influência, enfim, o Bussunda chamava atenção. O Bussunda era aquela figura. E ele correspondia, ele chamava atenção e correspondia, porque ele era criativo, ele tinha a resposta rápida e tudo mais. Então, quer dizer, era o nosso frontman, digamos assim, entendeu? Menor problema de assumir isso, é uma figura que, porra, eu tenho uma admiração tremenda pelo Bussunda, tinha uma amizade enorme por ele, entendeu? E o Brasil E é sentiu legal você muito a morte assumir dele. isso, né, Hélio? É legal você assumir isso, porque aí você conclui, a gente fecha aquela história dos egos, né? Uhum. Você afirma, reafirma naturalmente, né? Porque uma coisa é você falar, não, eu tinha relação, verdade, não, agora você assumindo isso, e assim, não que ele era, porque realmente ele era muito caricato, né? Ele era o Sim, emblema do caceta. sim. Hélio, dentro, agora entrando na sua parte de obras, como você falou que o Wikipedia mente muito, vamos ver até onde ele mente. Dentro de todas essas obras que você fez, você, cara, escrever livros que tá indo agora pro cinema, que tá no cinema, que claro, mudou o título, mas enfim, a essência é a mesma. Como funciona esse processo criativo? Nós artistas, a gente tem a intuição dionisíaca, que a gente, e claro, tem o conhecimento também, tem toda a bagagem, mas quando você começa a escrever um livro, qual a sua motivação? Você senta lá, o que que vem? O que que é dionisíaco, intuitivo seu? Ou é naturalmente assim, bom, eu vou produzir porque eu sei que eu vou vender, porque seu nome já vende, né, Hélio de la Penha. Então, eu vou vender e como é que é? Como que funciona esse seu processo criativo? Cada trabalho tem um processo diferente, né, sabe? E todos eles são exaustivos, digamos assim. Pode acontecer de uma hora ou outra surgir uma ideia boa para você fazer uma piada, fazer isso aqui, mas assim, toda vez eu tenho que parar e pensar direitinho o que eu vou fazer e correndo o risco daquilo não dar certo. Mandar um abraço aqui para o meu amigo Osborne, que está nos assistindo, o Marcelo Aragão também. É, mas o que acontece, assim, cada trabalho teve um processo diferente. Digamos aqui, eu fiz o livro do papai. Como é que surgiu o livro do papai? O livro do papai, eu tinha um filho que estava completando seus 10 anos quando tive um segundo filho com minha atual mulher, Ana Quintela, tá? E Ana era a menina da família dela que estava tendo filho, seu primeiro filho, né? Eu já tinha tido meu primeiro filho, já tinha passado por todos os desesperos de um pai de primeira viagem, tá bom? Então, quando eu e Ana tivemos o nosso filho, que era o meu segundo, o primeiro dela, eu revivi todas aquelas situações de primeiro filho. A mãe que quer prestar atenção excessiva na sua filha, que vai gerar o seu neto, né? Pô, mas o nome, a escolha do nome, a ida ao ginecologista, ao dia do parto, todas aquelas coisas que eu estava passando pela segunda vez, Ana estava vivendo pela primeira vez. Então, eu comecei a escrever um livro para um pai de primeira viagem, porque eu já tinha passado por aquilo, estava tranquilo naquele momento, estava
revivendo aquelas experiências, então eu fui anotando coisas e exagerando aquelas coisas, entendeu? Então, foi esse meu processo de escrever o livro do papai. O livro do Vai na Bola do Anderson, por exemplo, ele veio de um incômodo. Qual era o meu incômodo? O meu incômodo é que naquela época o subúrbio estava sendo retratado só como um ambiente do crime, favela, era tráfico e tudo mais, porque estava muito um grande sucesso do Cidade de Deus, aquela coisa Uhum. toda. Eu falei assim, cara, eu quero mostrar que o subúrbio não é só isso, entendeu? É, a parcela de traficantes, de policiais corruptos e de milicianos num subúrbio é uma parcela ínfima em relação a toda a massa da população suburbana, entendeu? Eu quero falar dessa massa, não quero falar dessa minoria, entendeu? Vamos pensar. Aí eu comecei a pensar na coisa de como é que foi o meu subúrbio, como é que foi a minha infância no subúrbio, como é que era a minha coisa na Vila da Penha e tal. E pensei, porra, meu sonho era ser jogador de futebol. Então eu bolei uma história a partir desses parâmetros, digamos assim, tá? Sendo que, quando eu fui escrever, o Brasil começou-se a ter uma notícia de que talvez o Brasil viesse a ser a sede da Copa do Mundo, tá? Isso porque eu escrevi o livro em 2005 exatamente, e a Copa 2014, né? Então estava se falando ali. Aí eu comecei a pensar assim, pô, já pensou se o craque da Copa do Brasil 2014 for um garoto do subúrbio daqui, da Vila da Penha e tal, entendeu? Esse foi o mote. A história do livro virou uma outra coisa, mas essas foram os fatores que me Do motivaram a processo, escrever aquele livro, entendeu? Então ao são coisas processo de criação. diferentes. Agora Mas hoje, quando escrever um você olha no, programa. no, no, no cinema, Hélio, por exemplo, todo esse livro, porque o livro é uma obra-prima, né? É bem refinado e tal. E quando ele vai para o cinema, ele já virou um produto. Quando você olha essa sua obra-prima se tornando um produto, teve que mudar o texto, o título, né? Você acha que em algum momento sua arte ela já está alterada ou não? Eu tenho um orgulho tremendo desse filme. O filme é uma coisa maravilhosa, essa transformação. E aí, assim, uma coisa é escrever um livro, é um ato solitário, faço aqui em casa. Outra coisa é escrever, é fazer um filme, uma obra coletiva. Então, você tem que estar aberto para receber influências de diversas pessoas, sabe? A adaptação do livro para o roteiro do filme, ela foi feita por mim e pelo diretor, Jefferson D, entendeu? Aí depois disso a gente tem a questão da escolha dos atores, sabe? É muito gostoso esse processo, você discutir quem é que vai fazer, qual o papel, porra, e de você ver que a história do livro ela era insuficiente para você fazer um filme, porque assim, o livro ele conta uma história meio da dupla, do empresário de jogador de futebol e do jogador. O filme ele precisa ter outras dimensões. Então, a gente aumentou o papel da avó que criava o Glanderson, aumentou o papel da ex-mulher do empresário que era o Paulo Ventania, Jurema, entendeu? A gente inventou uma namorada pro Glanderson, sabe? Enfim, criamos um certo vilão ali para dar alguma tensão na brincadeira. Enfim, aí é um outro trabalho, e até o final do livro não tem nada a ver com o final do filme, sabe? A gente E, criou E, e, é, e uma é um história. tipo de quebra, né, o Hélio, de um cacoete do cinema brasileiro. O Glauber Rocha, bom, você imagina que você deve ter conhecido, ele falava muito do cinema brasileiro, conhecido pessoalmente, né, claro. Ele falava muito do cinema brasileiro. E você acha que o cinema brasileiro ele tem, porque de algum modo você já quebrou, né? Porque ele já vai para uma outra vertente, né? A sua essência já passa uma mensagem, uma outra vibe. Você acha que o cinema brasileiro, você, como duas grandes produções, dois livros já indo para o audiovisual, você acredita que no cinema brasileiro ele
tem um resgate, tem uma esperança para sair do trivial, do cacuete do Minha Mãe é uma Peça? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O negócio é o seguinte, o cinema brasileiro ele é bastante variado. O que acontece é que você tem assim, os blockbusters, eles podem ter digamos, uma fórmula essa que se eu soubesse eu faria um também, né? Mas enfim, porque eu acho assim, primeira coisa que eu acho assim, o desprezo pelos filmes de sucesso, eu acho assim, bicho, se você acha que é tão fácil, por que você não faz e tá milionário, entendeu? Não é bem assim, sabe? Acho que tem muita coisa, muita gente talentosa por trás de um grande sucesso. Agora, você pode ter desejos diferentes, entendeu? Então, o que eu estou te falando, eu tinha uma vontade de mostrar uma determinada coisa. Eu não parei assim, pô, agora eu vou fazer um filme que vai dar milhões de espectadores. A ideia não foi essa. O meu caminho Não, foi não era outro. essa fórmula, né? Não era. Entendi. Mas você entendeu que no caso que eu pontuei foi questão não criticando o sucesso, mas sim Sim, criticando a sim, sim. fórmula, porque é Mas sempre a mesma fórmula. o que eu quero te falar é que sempre teve diversos tipos de filme no cinema brasileiro. Sempre teve filmes de alta bilheteria e teve filme de baixa bilheteria. Só que os filmes de baixa bilheteria são menos conhecidos e as pessoas acabam não assistindo. E tem muitas histórias profundas ali, Sim, sim, entendeu? total. Agora Mas eu tô você acha doido que é o para quê? É ver uma um coisa filme culta? que acabaram de lançar chamado Álbum de Família. Dizem que é muito bom. O Jefferson D fez um filme chamado M8, que está no Netflix, que é muito legal, sabe? Enfim, tem vários filmes interessantes que de pouca bilheteria, pouco conhecido, sabe? E tal, entendeu? Agora, os filmes mais conhecidos, eles têm que agradar a uma massa maior e acaba É, você tendo determinar, não, olha, se você fizer assim, você não vai atrair tanta gente e tal. E aí você vai criando uma certa receita de bolo que não é verdade, isso. porque, entendeu? Não? Agora, Como não, não? não, porque assim, Minha Mãe é uma Peça, digamos, vamos falar um outro aí, De Pernas para o Ar, é, vamos falar, Minha Mãe é uma Peça de Pernas para o Ar, SOS Mulheres ao Mar, é tudo a mesma receita, você não acha? Não? Eu não eu entendo. não Bom, acho que você que seja a mesma entende. receita. Eu acho assim, eu acho que eles têm coisas em comum, entendeu? Mas não é exatamente o mesmo filme, sabe? Eles podem ter o mesmo público, entendeu? E aí, para ter o mesmo público, eles filtram determinadas coisas, sabe? Mas são filmes diferentes, são filmes absolutamente diferentes. Agora, obviamente que um filme uma coisa é um filme que você vai passar em 200 cinemas, outra coisa é um filme que vai passar no Cineclube Estação e tal, né? Um filme que vai ter um público menor, um filme mais artesanal, menos orçamento, Então, mas enfim. esse artesanal, Hélio, você não acha que ele vem. Vamos lá, quando teve o problema com o cinema brasileiro em 1990, fizeram grandes gênios, o Plínio Marcos, muitas pessoas falaram, deram opinião deles e tal, interessantíssimos. Só que você não acha que esse modo artesanal não está muito lentamente, entende? Por exemplo, aí vem você com puta de um filme bacana, que quebrou um cacoete, quebrou uma entropia que sempre acontece no cinema. Não estou criticando que é só biografia ou alguma coisa, eu não entendo de cinema, quem entende é você. Eu estou falando no sentido de eu, como minimamente, rasteiramente, eu tenho um senso crítico sobre o que o Brasil produz, né? Você acha que esse problema é em relação à questão do incentivo do cinema brasileiro, porque melhorou muito, né? Mas a gente só vê o quê? Biografia. Agora tem a biografia do Clodovil. Todo mundo só fala muito biografia ou filme com essas fórmulas, que nem você falou, com esse mesmo público. É, Para você que o, entende? Porque a sua opinião tem peso, a minha não. não, mas você é um influencer, eu não sou. Não sou nada. Eu sou um produto da internet para poder estar aqui. Graças a Deus e à internet, eu estou aqui com o meu ídolo. Então, para mim, tá ótimo, cara. Bruno, o negócio é o seguinte, então vamos para a gente chegar num consenso, eu acho assim, acho que tem uma coisa que Não, você que tem que chegar, porque você tem peso. A sua opinião, você entende, você faz cinema. não, mas assim, compreendendo o que você está falando, que tem uma coisa assim que hoje em dia, não do cinema nacional quanto do cinema americano, tem uma coisa assim muito pautado em pesquisas. Pesquisa, o que o público quer, o que sabe? E o público, numa pesquisa, ele nunca vai dizer que quer algo diferente. Na verdade, ele diz o que ele gostou.
E não o que ele vai gostar. Ele não pode dizer assim, olha, agora eu quero um filme completo. Ele não vai nunca, uma pesquisa vai resultar num filme absolutamente revolucionário. Vai sempre ser uma coisa assim, a partir dos elementos que a pessoa gosta. Então, hoje em dia, tem uma coisa que está não só no cinema, como na TV, que a TV tende ao reality, né? E É, os filmes de ficção, você vai ver os filmes de sucesso de ficção, tanto no Brasil quanto no exterior, eles abrem sempre com uma premissa, baseado em fatos reais, entendeu? Então as pessoas elas estão com medo da ficção absurda, da ficção é. pura e simples, entendeu? Porque aí se você diz que é baseado em fatos reais, as pessoas vão assistir. Ah, por que não? Porque isso aconteceu mesmo. Então isso já é uma camisa de forças, entendeu? Então quem é que está criando essa camisa de forças? É o público? É o criador? É o produtor? Quem é? Eu não sei quem é, mas eu sei que quando botam baseado em fatos reais, porque sabe que isso atrai público. A galera quer ver aquela coisa, e muitas vezes quando você comenta, não, mas isso aí aconteceu mesmo, sabe? E eu que sou um ficcionista, fico meio incomodado com isso, sabe? O cara, entendeu? Porra, eu criei um filme que o protagonista é um garoto que não tem dois dedos no pé, e por não ter dois dedos no pé, o cara tem um chute de efeito incrível, sabe? Sim. Mas isso não é baseado em fatos reais, entendeu? Então, não sei se vai ter tanto público quanto, sei lá, Titanic. Dentro toda essa crítica que eu adorei você explanar, Hélio, o que se tornou cultura não sendo arte dentro da nossa cultura? Como é que é? Desculpe. O que se tornou cultura, cultural, né? Dentro, não sendo arte dentro da nossa cultura. Você acha que é a questão desses produtos audiovisuais? Juliette Freire, os Gil do Vigor, que tem prazo de validade de 1 ano até vir um próximo reality show, você acha? Eu acho que para se tornar cultura tem que ter uma consistência para manter, né? Sabe? Eu acho que é um produto de ocasião. Pode ser que a Um estofo, ocasião né, Hélio? se perpetue, entendeu? Mas assim, você hoje assim, essa distorção, porque assim, antigamente você fazia alguma coisa relevante, todo mundo prestava atenção e você ficava famoso, entendeu? Hoje, através das redes sociais, você fica famoso e por isso é chamado para fazer um trabalho, entendeu? É, Então já tem coisa assim, já tem produtor de elenco que escolhe o ator não pelo é, talento do cara, mas pelo número de seguidores que ele tem no é, Instagram, sabe? exatamente. Então, eu acho que isso tem é um processo muito frágil para você fazer alguma coisa que tenha durabilidade. Ela pode ser muito popular hoje, mas eu não sei se com essa fórmula você consegue atingir um público daqui a 30, 40 anos. Como você vê, porra, sabe quantos filmes, quantos clássicos, porra, Hitchcock, Hum, o Chaplin, ou enfim, que você tem, que você assiste hoje, algo que foi feito, porra, 40, 50, 60 anos atrás, entendeu? Agora, se você está mirando um público daquele momento, porque o pessoal agora está gostando muito das pessoas que é influência, pode ser que daqui a 5 anos as pessoas não lembrem mais quem é aquela pessoa e o seu filme deixe de ter valor. ou seja, é uma via de mão dupla, né, Hélio? Do jeito que ele faz o sucesso efêmero, mas ele não se eterniza isso, né? A grosso modo Exatamente, é isso. exatamente. Vou falar assim, olha só, É, a gente fez um filme, A Taça do Mundo é Nossa. A Taça do Mundo é sim. Nossa, na época que ele Cresci foi com esse filme, lançado, gente. Dá né? licença. Eu cresci Oi? com esse filme. Eu cresci, minha geração cresceu com esse filme. Então, esse filme, na época, ele não foi um campeão de bilheteria, não foi um blockbuster, entendeu? Porque a gente estava falando da ditadura militar, de alguma coisa que, sabe, pô, a gente não estava usando os personagens do programa, sabe? Enfim, a gente rompeu com essa fórmula, o que seria a fórmula do sucesso. Por outro lado, ele hoje, ele é sensacional, entendeu? Ele sobreviveu, ele é um filme cult, entendeu? Você assiste ele hoje, É você, verdade. entendeu? Sabe? É Ele verdade. tem uma vida mais longa,
apesar de não ter tido uma bilheteria estrondosa naquele momento em que foi lançado, né? Então, são essas coisas. E a crítica não foi um pouco amistosa com vocês, né, Hélio, em relação quando surgiu, né? É, exatamente, exatamente, sabe? E a gente, na verdade, a gente queria um filme, a gente queria que o filme fosse um campeão de bilheteria, lógico. A gente queria, porra, que ele batesse Titanic, mas não bateu. Hélio, após, ironicamente, né, aspira ironia, após anos ironizando com cantigas satíricas sobre políticos, dentro desse panorama, dentro da democracia sendo ameaçada, você ainda, eu sei que, eu imagino que não, mas eu tenho que fazer essa pergunta, tá? Você ainda pleitearia, ia por algum candidato, assim, por algum político, alguma coisa? Por conta, dentro desse panorama da democracia em específico? Eu já sei, eu acredito que eu sei sua resposta, mas vamos ver o que é. Não, é assim, é aquela coisa assim, o político, eles existem e eles estão, eles, se não estão no poder, uma hora podem chegar, enfim, É, a nossa vida, ela é, de alguma forma, é, conduzida por essas figuras políticas, né? Então, de alguma forma, você tem que engolir os sapos e apoiar um, apoiar outro ali. Mas, assim, agora, eu, particularmente, não tenho essa... não tenho mas nem dentro desse vontade. panorama que nós estamos, Hélio, de democracia O ameaçada. panorama atual está lamentável, né? O panorama atual está Isso. lamentável, está muito ruim mesmo, sabe? As figuras que estão no poder são desprezíveis, absolutamente desprezíveis, figuras, sabe, que eu não vejo nem. Horrendas. Eu fui, por exemplo, eu falo por mim porque, por exemplo, em 2018 eu fui com a Massada e representei aquela quantidade expressiva de pessoas que votaram em branco, né? Em compensação, eu assumi uma culpa e vi o peso de ter votado branco por ter deixado acontecer, porque o meu voto, de algum modo, junto com essas pessoas que votaram em branco, influenciaria o resultado final. Mas entende? E você pior Sim, mas ainda, que porque você motivo? ironizou a vida inteira. É, Os políticos, entendeu? entende? Mas hoje em dia é aquela coisa assim, o país está tão polarizado que se você falar assim, que eu não gosto de A e não gosto de B, você cai num limbo, as pessoas te Você leva a jogam, porrada dos dois os lados, dois se né? juntam e te enchem de porrada, É, né? é, E você se torna o bundão que é o isentão, né? Entendeu? é. Então tem essa coisa assim, pô, você votou branco porque você não estava, nenhum dos dois te representava. Você se nenhum dos dois te representa, o que você ia fazer? Entendeu? Hoje você pensa assim, poderia ter buscado aquele que menos não me representava, né? Aquele que Que menos me absurdo, né? incomodasse, entendeu? Hélio, eu tô Mas fazendo na essa época pergunta, lá, eu nunca lembra a falo. conjuntura, o PT vinha de um escândalo de roubalheira absurda. Aí vem esse Isso. débil mental que está aí no poder, porra, tu fica assim, caraca, ou eu vou votar no cara que que tá, sabidamente roubou pra caramba, ou vou votar nessa cara que sabidamente é uma besta quadrada, sabe? Entendeu? Enfim, foi isso que Eu, eu, aconteceu. eu nunca entro nesse assunto de política, Hélio, porque primeiro tem assuntos que eu não entendo e não vivi gerações. Você viveu coisas, você tem competência para poder falar, que nem é o assunto do cinema. Mas eu tenho um senso crítico. Eu tô falando isso porque 2022 vai vir, a gente viu o que aconteceu nos Estados Unidos nesse ano de eleição que houve lá. O país de primeiro mundo, civilizado, um país que as pessoas foram lá para dentro e quebraram, tocaram fogo, mataram Sim, pessoas. sim. O que esperar do Brasil, ano de Copa, 2022, com o mundo tão polarizado? Vai ser um inferno isso aqui. Vai ser um inferno. Isso aí eu não sei. Espero Você já que. imagina, né, Hélio? Porque você viu muito isso, né? Você viu muitos Isso, governos. isso tá. A gente tá num momento complicado, assim. Deixa eu mandar um beijo para Carol Zanck. Oi, Carol. Tá? Mas complicado, bastante complicada essa situação. Eu espero. A gente está aqui, a gente fica torcendo para que surja algo daqui para lá. O tempo está passando e não está surgindo essa tal pessoa, né, que pudesse representar uma, uma alternativa a esses dois polos, né? Mas, enfim, vamos ver, né? Hélio,
Para a gente finalizar aqui, tá? O que foi alterado nas suas configurações? Você é um paizão, né? Eu acompanho isso nas suas redes sociais, vejo tanto que você é muito querido com seus filhos e tal, Gosto. presente. O que que alterou nas suas configurações e dos seus nesse mundo pós-pandemia? Partindo de um pressuposto que você é de uma geração que superou o HIV, ou superou a AIDS, né? É, o que aconteceu é que a pandemia ela resultou numa rotina bem diferente, né? Que a gente vivia o tempo todo na rua e de vez em quando passava em casa. Pois bem, a pandemia prendeu todo mundo dentro de casa, prendeu famílias. Teve famílias que se dissolveram, casamentos que acabaram, e pessoas que se estapearam e tal. Aqui, pelo contrário, a gente já Índices tinha de uma relação. divórcio. Hã? Índices Oi? de divórcio, né? Grandes Pois índices de é, divórcio. exatamente. Então aqui o que aconteceu foi essa coisa da uma vida mais doméstica, mais bacana, uma relação mais intensa com filhos, com a mulher, sabe? Enfim, com a casa também. Aprendemos a cuidar mais da casa. Eu aprendi a cozinhar, sabe? Teve muita coisa assim bacana que aconteceu. Então, duas coisas. O que resultou disso? Ir em casa bem, com família e conversando, mais conversa. Acho que a gente passou a ter mais intimidade, a gente passou a discutir mais assuntos na hora do jantar, entendeu? Isso é bem bacana. E fora, eu basicamente saio de casa ou para trabalhar ou para fazer esportes ao ar livre, né? Pedalar, correr, nadar, entendeu? A pandemia me tirou restaurante, cinema, teatro, sabe? Isso foi muito chato. Tá? Essa parte aí, muito chato, até porque eu dependo também disso, faço meus showzinhos, Sim, ficam exatamente. vazios e tudo mais, sabe? Tenho, aliás, me pediram aqui, vou falar da biblioteca Hélio de la Penha, que está uma biblioteca comunitária no Complexo do Caju, né? Comunitária, Uma cara. área carente. Eu tive a honra de ser convidado para batizar essa biblioteca e não me restringi a ser apenas um nome, uma placa na porta da biblioteca. Tava lá de Meti a mão. calça jeans, lá simplão, t-shirt super basicona. E eu falei, gente, o Exatamente. cara botou a mão Hoje, na massa mesmo. Porque tem hoje muitos mesmo, se títulos você que for não ver. levam, né, Hélio? Foi o que você Oi? falou. Tem muitos Oi? títulos, né, que é levado e não leva, né? E que É, acaba que não bota a mão na massa. Pois é, hoje mesmo, se você entrar aqui entrar no meu Instagram, @lapena, quem entrar vai ver que tem uma postagem sobre uma iniciativa da biblioteca, que foi o seguinte: hoje é o Dia Nacional de Luta dos Moradores em Situação de Rua. Então a biblioteca ela se juntou a várias outras ONGs na Praça Mauá e a gente fez um momento de contação de histórias para as pessoas moradores de rua, estudantes de escola pública e tudo mais, entendeu? Enfim, eu estava lá, eu fui lá também, sabe? E a biblioteca, ela está nesse complexo do Caju. Eu tô louco para ter uma relação maior com os colégios ali em volta e conversar com os professores, trazê-los para conhecer a biblioteca. E não é possível, porque a gente não está circulando, a gente não está indo a lugar nenhum, a gente vai com muita restrição, né? Mesmo a minha família, eu tenho família tirando o pessoal, o meu núcleo familiar aqui, mulher e filhos, eu vejo pouco meus irmãos e tudo, né, por conta dessa pandemia, né? Isso é muito chato. Então tem um lado bacana, no meu caso, assim, que graças a Deus eu tive Covid no começo do ano passado Opa! mas sem problema, não teve grandes problemas. Enfim, não tivemos problemas graves na família por conta do Covid. E aí, então, quer dizer, eu posso ver um lado positivo, que foi o lado da maior intimidade que a família desenvolveu. Mas uma Reconexões, né, perda Hélio? muito grande do contato com a vida, com o social, com a galera na rua, sabe? Com a aglomeração, adoro aglomeração, entendeu? Sabe? Porra, aprendi a lavar as mãos, né? Eu acho que a gente não sabia lavar as mãos, agora você tem que É. lavar, tá aí, um dedinho, isso aqui e tal, entendeu? E eu tô doido para voltar só passar aquela aguinha assim
e secar na calça jeans, né? Porra, quem me dera. Hélio, você acha que o mundo ele vai voltar a ter essa normalidade, essa trivialidade que a gente vivia, de que nem você falou de lavar e secar na mão? Quem nunca? Isso é típico do brasileiro, de todo secar na camisa e tal. Você acha que a gente volta a ter isso um dia? Porra, cara, eu espero que Ou você sim, acha que foi um mas start de nunca mais? É um tá, novo tá mundo. difícil. Admirável Novo Mundo. Você já leu esse Ai, é livro? horrível, sabe? É. Imagina, eu sou um botafoguense, não sou um cara sempre esperançoso, né? Entendeu? Sempre na pior das hipóteses, você está sempre pensando em algo melhor, algo de bom vem por aí e tal. Mas imaginar que o resto da sua vida você vai andar de máscara, sabe? Evitando as pessoas, o fim dos dois beijinhos, não poder mais abraçar, em vez de apertar a mão, dar soquinho. Pelo amor de Deus, isso é um horror, né? Um Um horror. horror. Hélio, que superemos isso então, né? Muito obrigado Isso. por estar aqui com você no meu programa, esse podcast, Momento de Expressão, que a gente ativa a consciência nas pessoas. Meu pai morreu em 2018 e volta e meia eu lembro muito dele, Hélio. E a Meu pai lembrança também que eu tenho morreu em dele, 2018. ele morreu em 2018, eu lembro dele muito rindo. E por incrível que pareça, você é uma lembrança dele rindo, porque a lembrança que eu tenho dele criança era ele rindo, vendo Cacete do Planeta e vendo você. Ele falava, esse cara é foda, esse cara é foda. E então, essa entrevista é muito especial para mim. Estar aqui com você é um prestígio muito grande para mim, é mais um selo de qualidade. Eu sei que você falou, pô, a gente absorveu, conversou de tudo. Conversando com o Geminiano, a gente tem que conversar de tudo, porque é um leque muito extenso, e eu te agradeço muito por isso, tá? Gente, acompanhe essa e outras entrevistas no podcast Momento de Expressão com Bruno Finazzi no canal do YouTube, estimulando a você a ter consciência de si e resgatando a sua autoexpressão. Momento de Expressão com Bruno Finazzi, todas as quintas-feiras, às 19 horas, aqui no Instagram, Bruno Finazzi. Um beijo, gente. Legal. Obrigado, Hélio. Peraí, eu também quero fazer meu jabá. Por Opa! favor, sigam, sigam no Instagram a biblioteca, @biblioteca La Pena, tá? Sigam a nossa biblioteca, a gente precisa muito desses seguidores, dessas pessoas boas. E olha, parabéns pela sua live, você se preparou muito bem, não tinha nada que ficar nervoso, você teve perguntas muito interessantes. Falei coisas aqui que eu não falei em outras lives, entendeu? Então, você imagina o quanto eu Parabéns. suei, Hélio, porque você deu muita entrevista. Então, eu falei, gente, eu tenho que tirar o Não, caldo você desse limão. mandou muito bem, Bruno, tá? Foi um prazer falar contigo, prazer te conhecer. Fãs Um do Hélio, abraço. muito obrigado, viu? Beijo, Hélio. Valeu, Beijão. Tchau, valeu, tchau. beijo. Obrigado, gente. Beijo.